Vou abrir o meu relatório aqui, negociação, relatório de performance, 9.140,78, tá? Então, o que dá dinheiro é vender copy/curso? Dá mais dinheiro vender curso? Com certeza absoluta, porque tem escala e, gente, isso é um negócio óbvio. Eu costumo dizer que o único burro que até hoje não consegue vender curso suficiente para suprir o que faz no trading sou eu. E agora, o que eu gosto de fazer? Agora são 10h30, 10h36, eu vou pro mercado internacional. Agora eu vou operar Nasdaq, vou operar Bitcoin, e aí eu entro ali na sala internacional agora pra acompanhar lá com o pessoal. Quando os COPs mais famosos do Brasil aí hoje, que se fala muito disso, etc, enfim, saiu, antes de saírem, eu já tinha soltado um corte no podcast sobre isso, falando que não cabe. O mercado brasileiro não vai suportar essa quantidade de lotes, enfim. Como eu faço pra ter mais confiança de operar contra as médias, cara? E a bem da verdade, não é a favor das médias, é a favor da tendência, né? Se operar a favor de tendências, normalmente costuma ser mais fluido o trade. Sim, mano, se tu precisar da média pra enxergar uma tendência, você tá fudido. Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fiz mais de R$9 mil na manhã de sexta-feira e vou te mostrar também o que eu penso, o que eu acho sobre COP, sobre dias voláteis, né? COP é COP 3 mesmo, aquela polêmica que tá dando lá, e vou responder algumas perguntas de vocês. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixa o seu like. Bom, hoje é dia 13/6, agora são 10h30, né? Essa noite aí, do dia 12 pro dia 13, nós tivemos um conflito aí entre Israel e Irã, né? Que trouxe uma volatilidade maior para os mercados no geral, né? Petróleo explodiu, bolsas caíram, né? Continuam caindo, enfim. E hoje é um dia normalmente que tem volatilidade. Agora, como é que a gente gerencia risco em cima desse cenário, né? A gente nunca sabe como que o mercado vai vir. O mercado vai vir super volátil, vai vir pouco volátil, como vai ser? A única coisa que a gente sabe é o que nós vamos fazer, né? E principalmente controlar a mão ali é algo muito importante. Hoje eu acabei até atingindo meu limite de operações no dia dentro do dólar. Faço no máximo 3 operações no dia. Normalmente faço uma, e aqui hoje eu acabei fazendo 3. Aí deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vou abrir o meu relatório aqui, negociação, relatório de performance, 9.140,78, tá? Então, conta simulador, conta real, 9.140,78. 3 operações, eu tomei um lozinho pequeno, tá vendo? R$600. Uma, basicamente, na verdade, as outras duas, uma gain e outra no 0 a 0. E aí, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui primeiro. Hoje, estava falando com o pessoal da mentoria sobre o dólar, né? Sobre o cenário do dólar, enfim. Eu já fui um pouquinho mais agressivo, um pouquinho além do que eu costumo ir. Então, eu fiz uma comprinha de dólar aqui nessa região. Eu tinha um alvo de 10 pontos, tava com a mãozinha, com meia mão hoje, tá? Eu achei que ele ia até pagar. E aí, ele devolveu e me tirou levemente no loss. Eu demorei um pouco para subir meu stop pro 0 a 0 ali, porque ele desceu muito rápido aqui, né? Ele subiu e devolveu esse movimento muito rápido, eu acabei atrasando um pouco, mas saiu, você viu lá, foi pouca coisa. Esse aqui, tá? Fiz uma nova compra nessa região, tá? Também com o alvo de 10 pontos, olha só, ele chegou a pagar 7 pontos também, achei que ia pagar também. Devolveu, tá? Isso eu protegi com meio pontinho. E depois, né, ele de fato confirmou aqui, né, o rompimento desses topos, tá? Mas eu acabei antecipando também, por quê? Porque o stop era menor. Tudo entrada agressiva, tá? E por que eu tô fazendo essa entrada agressiva? E aqui pagou, tá? Aqui foi embora, tá? Pagou os 10 pontos aí, pagou mais de 2-1, né? E eu tô hoje meio ressabiado aí por causa dessa questão do conflito Irã, enfim. Agora, qual o motivo dessa agressividade, né? Quando que a gente sabe, como é que vocês podem medir, você pode ou não começar a ser mais agressivo no seu mês, né? Quem me acompanha no Instagram, enfim, viu que a gente fez um trade há pouco tempo, né? O meu último trade, antes desse trade no dólar, né? Foi um trade no petróleo, né? No WTI, tá? Lá no mercado internacional. E ele deu muito bom, mas poderia ter dado melhor ainda, né? Eu não sabia que viria a guerra, né? Ou seja, de um dia para o outro, né? Eu encerrei a minha operação ontem. De um dia para o outro, eu teria nada mais, nada menos do que 10-1. 10-1. Eu fiz uma operação, ela pagou 2 e pouco para 1. Ou seja, era até para fechar o mês, né? E o restante do mês também tá razoavelmente bom, tá? Então, quando eu quero ser agressivo, porque o cenário tá com volatilidade, o que eu faço? Eu diminuo a mão,
dou uma segurada na minha vontade de operar com a mão cheia e tal, mesmo que o stop seja pequeno, mas diminuo a mão, procuro stops pequenos, tá? Stops sempre técnicos, pequenos, e faço a minha entrada. E aí, depois que eu faço a minha entrada com a mão menor, né, eu procuro trabalhar um risco-retorno ali. Como vocês viram aqui, todas as entradas que eu fiz aqui praticamente eram no mínimo um risco-retorno de 2-1. E boa, para não inventar moda em dias como hoje, tá? Então vamos lá, vamos recapitular. 1, mão menor. Aqui no caso, metade da mão. 2, esqueci o que eu ia falar. Stops menores. E 3, risco-retorno. Isso tudo faz o seu dia de trade valer a pena. Beleza? Essa é a primeira dica aqui que eu queria dar no vídeo pra vocês. Meu jovem, deixa eu te falar uma coisa. Dia 23/6 agora vão abrir as próximas vagas da mentoria, tá? São poucas vagas, como sempre. Eu vou abrir e o time vai chamar quem tiver na lista de espera, que é um inscrito aqui. Então, o QR Code tá aqui. Quem tiver inscrito aqui vai aí ser chamado pelo time e ter a oportunidade de participar. Lembrando que os primeiros inscritos não só vão ter plano de trading personalizado, como também vão ter o presencial comigo em São Paulo, onde a gente opera junto. Lê o QR Code aqui ou clica no link da descrição, deixa seu nome lá na lista, porque já nós estamos abrindo vaga nova. E agora, o que eu gosto de fazer? Agora são 10h30, 10h36, eu vou pro mercado internacional. Agora eu vou operar Nasdaq, vou operar Bitcoin, vou operar GBP/USD, que é Libra dólar, vou operar Euro dólar, talvez até petróleo, né? E aí eu entro ali na sala internacional agora pra acompanhar lá com o pessoal. E aí eu venho aqui pro internacional, ó, tá? Então, tô olhando aqui o Nasdaq à vista, né? Só para ter uma referência, como se fosse o nosso Ibov, né? Vocês vão ver que ele abriu no gap de baixo aí, né? Pancadão para baixo, enfim, tá? E os ativos, né? Que eu mais gosto de operar aqui, o Nasdaq Futuro, Bitcoin, ouro, gosto bastante também, fico sempre de olho. São os que eu mais olho nesse período da manhã. E aqui o XTI que eu falei para vocês, ó. Né, a galera lá que tava me acompanhando no Instagram viu a operação, cara, eu saí aqui, ó, tá? E aí depois ele, isso aqui foi ontem, né? Ontem à noite, depois do conflito, né? E lembrando, né? Faço sempre essas operações pela Tickmill, tá? Sempre pela Tickmill. Bom, senhores, vamos lá. Pela manhã, um mercado um pouco volátil, né? Bastante volátil aí. E aí no sentido de... Nem tanto em relação ao direcional, mas em relação à velocidade com que o preço ali basicamente se sobe e desce, né? Hoje eu fiz 3 compras no dólar. É totalmente incomum isso, mas foi uma seguida da outra, basicamente. E eu tenho uma regra de trailing stop, de quando o preço anda no mínimo 70% do meu alvo, eu jogo stop pro 0. E foi isso que me salvou hoje, né? Lógico, outros dias pode atrapalhar, mas hoje foi o que me salvou. E aí tem uma coisa legal pra gente pensar, que é nesse período o trader precisa ter um pouco mais de paciência pra operar, né? Pô, a gente teve vários fatos aí que vieram corroborando aí com a movimentação do mercado, né? Israel e Irã ali, aquela tensão, a discussão mundial que é sobre inflação, mas no fim das contas, o que eu olho mesmo é o gráfico. Na teoria de Down, ele leva em conta que o preço desconta tudo. E é fantástico como a gente, dentro da sala internacional, a gente estava comprado em petróleo, porque o petróleo estava abrindo compra. Lógico, será que o pessoal já imaginava que viria aí um conflito, uma guerra? Pô, pode ser, mas de verdade eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Eu acho que foi uma coincidência, de fato, que é o que ele chama de atos de Deus, né? Óbvio, isso não é um ato de Deus, né? Mas quando ele fala atos de Deus, por exemplo, uma catástrofe. Mas aí eu acho que isso acabou entrando na exceção, acabou casando com a compra que a gente tinha feito ali no petróleo, tá? E aí, paralelo a isso, né, nesses períodos eu vejo que os traders, que a gente tem que tirar um pouco a mão, né? Hoje eu operei com meia mão. E tem gente que dobra a mão, tem gente que vai para um cenário muito mais agressivo, porque fala, não, agora vai ter volatilidade, tá acontecendo alguma coisa no mundo e tal. E muitas vezes é hora da gente tirar a mão. E eu tenho percebido, e aí eu percebi isso na minha primeira mentoria mesmo, os traders mais ansiosos, sabe? Bem mais ansiosos, o pessoal tá muito ansioso, tá com bastante dificuldade mesmo, assim, de conseguir segurar o clique. O recado aí pra vocês, a dica pra vocês, né? E aí, como eu prometi, nós vamos responder aqui algumas perguntas que eu recebo aqui no Instagram, né? Tem uma pergunta aqui do Vini Pelara, né? Que ele pergunta o seguinte: tem diferença de operar cripto e forex, né? Não tem diferença técnica, não tem diferença. Não sei o que você vai fazer, vai pegar uma cripto, por exemplo, os famosos projetos gemas, que você vai comprar porque acredita no projeto, mas aí não tem nada a ver com análise técnica, tá? Mas tecnicamente falando, não tem diferença nenhuma. Inclusive, dos meus mentorados, eu ensino o cara a operar qualquer coisa, desde que tenha
né? Liquidez, obviamente. Tem aqui uma pergunta do cara, do FG Casa e Lar. É uma boa pergunta, inclusive pertinente. Por aí, trade profissional se queimando vendendo copy. O que dá dinheiro é vender copy/curso? Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, né? E aí quando o pessoal às vezes me pergunta, principalmente o pessoal da mentoria, pergunta assim pra mim: cara, por que tu tem tanta paciência pra vender mentoria, curso, enfim, né? Primeiro que é uma excelente fonte de renda, né? Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que quando o pessoal vê como eu performo e o tamanho que eu opero, eles já imaginam mais ou menos a quantidade de dinheiro ali que eu tenho destinado pra isso, né? Que eu tenho destinado lá na conta. Eu acho que o pessoal fica pensando assim, né? Você fala, por que esse cara tá perdendo tempo com curso e tal, né? Tipo assim, pô, esse aluno, chato pra caralho, enfim. Pessoal, isso tem escala. Deixa eu dar um exemplo pra vocês. O cara que vende curso, por exemplo, vamos supor que ele vende o curso por R$2.000. Se ele vende esse curso pra 1.000 pessoas, ele faz 2 milhões. Num lançamento só, por exemplo. Pra ele fazer 2 milhões dentro do mercado financeiro, cara, vai levar tempo. E dependendo do capital que ele tem. Pra mim, por exemplo, pra fazer 2 milhões no ano no mercado financeiro, vai levar no mínimo o ano todo, concorda? A não ser que eu tenha, tipo, sei lá, você fala, o cara tem 20 milhões de reais. Pô, beleza. Aí tu vai fechar o ano só com renda fixa, aí tu fecha com mais de 2 milhões, né? Mas dentro do trading, né, que já adianto pra vocês que não é o meu caso, tá? Eu não tenho 20 milhões de reais, né? Não tenho 20 milha pra poder operar. Mas dentro do trading, basicamente, cara, isso leva tempo. O cara pode ter ali 4 milhões pra operar. Beleza, Vasco, quanto que é uma rentabilidade ali que dá que você acha que é possível o cara fazer? E é difícil, tá? Porque o cara que opera grande, a gente que tá operando grande, a gente tem que ter muito cuidado com o gerenciamento de risco. Uma das coisas mais comuns que eu vejo dentro do mercado financeiro hoje é influenciador, é vendedor de curso, enfim, os caras operando alavancado sem ter o dinheiro suficiente para isso. Ou seja, sem ter o gerenciamento de risco para isso. Então, quando esse cara perde uma semana, mano, ele se arrebenta inteiro. Se o cara some, de repente o cara tá operando, sei lá, 200 mil, de repente ele tá operando 10. Cara, pode saber, deu merda. Deu merda, porque o cara não tinha dinheiro suficiente para isso. E quando você tem o dinheiro suficiente para isso, cara, você tem que ter o gerenciamento de risco na unha, no risco. Eu trabalho com 0,5%. 0,5%, pessoal. 0,5%, mano. E não aceito perder mais. Fala, nossa, mas aí 0,5%. Não é, cara. É o que eu falo. Você tem que ter dinheiro suficiente para ter um loss que seja... Você fala, é muito dinheiro, mas é pouco percentual perto do meu capital. Essa é a sua meta. Voltando pro assunto do copy. Cara, se o cara tem 4 milhões de reais, por exemplo, e ele quer performar no mês ali, sei lá, eu quero fazer 3% do mês. Cara, tá excelente. Nossa, tá bom pra caralho. Tá ótimo. Ele fecha o ano com 40%, né? 40%, pessoal, de 4 milhões é 1 milhão e 600. Bruto, óbvio, mas é 1 milhão e 600, cara. Agora, veja bem, o cara que vendeu o curso pra 1.000 pessoas por 2 mil reais, ele tem 2 milhões. Olha o quanto tem escala. Ele pode vender pra 1.000, pra 2 mil, pra 10 mil. No mercado financeiro, nós não temos escala, entendeu? Quer dizer, no trading, nós não temos escala. No day trade, nós não temos escala. Não é assim que funciona. Então, assim, vender curso dá mais dinheiro do que fazer trade? Na maioria das vezes, sim. Quando não vai dar? Se você tiver uns 100 milhões, aí eu vou falar, fazer trade vai dar mais dinheiro. E ainda assim vai dar um puta trabalho pra você alocar todos esses 100 milhões. Se o cara não tem 100 milhões, vai fazer day trade, entendeu? Ele não vai pegar 100 milhões pra fazer day trade, obviamente, né? Então vai dar um puta trabalho, vai precisar de muita equipe, tem um custo, né? Um gerenciamento dessa equipe, enfim. Agora vamos trazer pra nossa realidade. Dá mais dinheiro vender curso? Com certeza absoluta, porque tem escala. E, gente, isso é um negócio óbvio. Eu costumo dizer que o único burro que até hoje não consegue vender curso suficiente para suprir o que faz no trading sou eu. Aí você fala, não, porque ele faz uma máquina de dinheiro no trading. Não é uma máquina de dinheiro, mas é uma boa rentabilidade perto do capital que eu tenho disponível. E eu opero grande. Agora, eu já deveria, se eu tivesse sido competente o suficiente, eu já deveria estar fazendo muito mais dinheiro vendendo curso do que com, trade. Já deveria, tá? Vasco, é um objetivo seu? Com certeza absoluta é um objetivo meu. Esse conteúdo que eu tô gerando aqui, inclusive, ele é um conteúdo para que você possa olhar para mim e falar assim, eu gosto do que aquele cara fala. Aquele cara parece real. Até porque um dos meus objetivos não é ficar fazendo lançamento, vender, R$1.000 por mês. Ou R$1.000 por mês não existe, né? Não vende, né? R$1.000 por dia, não sei o que e tal, etc. É um dos objetivos. Então, respondendo a primeira pergunta dele, cara, sim, dá mais dinheiro vender curso. Ponto. Por quê? Porque tem escala. Só isso. Agora, se o cara vai conseguir ou não, se ele for incompetente tipo eu, aí beleza. Entendeu? Aí não, tá? Mas em regra, deveria dar. E se não der, é incompetência. Ponto. Esse é o ponto 1. Ponto 2.
Em relação a copy, quando os copies mais famosos do Brasil aí hoje, que se fala muito disso, etc, enfim, saiu, antes de saírem, eu já tinha soltado um corte no podcast sobre isso, falando que não cabe. O mercado brasileiro não vai suportar essa quantidade de lotes, enfim. É uma coisa muito simples, é só você olhar pro book e pensar, cara, se você tem 5.000 pessoas operando, sei lá, uma média de 2 lotes cada uma, por exemplo, né? Eu não faço ideia qual é a média de lotes, inclusive. 2 lotes, por exemplo, cara, são 10.000 lotes entrando a mercado. Vai ter slippage. O que é o slippage? É quando você entra numa região, o cara entra mais acima e o outro entra mais acima ainda. E aí, como o alvo é o mesmo, né? O cara que entrou mais acima que você, comprado, por exemplo, vai ter um alvo menor que o seu, porque quando pegar o alvo, o dele vai sair pior do que o seu, entendeu? O resultado dele vai sair pior que o seu. A mesma coisa, o stop dele também vai ser maior. Tá? Então a gente tem esse problema de slippage dentro do Brasil aí, vai ter mesmo, não dá, e a galera tá se ferrando, tá se fudendo, enfim, é um produto que, cara, dessa forma eu não faria, tá? Não me apetece, porque o nosso mercado não tem liquidez, mas seria ótimo pra vender, ótimo, assim como foi aí pra um monte de gente. É a dura verdade, mas eu prefiro vir aqui e falar a verdade pra vocês. O Antônio Ribeiro JK, né, mandou uma pergunta boa aqui, ó. Páscoa, me ajuda, cara. Eu tenho dificuldade em operar pouco e estrago tudo com trade bosta. Cara, isso é literalmente, muitas vezes, a forma que você aprendeu a operar também é uma questão técnica também. A gente fala muito, isso é emocional. Cara, mas dependendo da técnica que você utiliza e como você utiliza, ela já vai te induzir a operar mais. E aí você induzir um alcoólatra a beber álcool é a pior coisa que tem, entendeu? Então, a sua técnica, né, já não te ajuda mentalmente falando. Apesar de que o seu maior problema, né, de saber que está fazendo merda com trade merda, etc, é não seguir o seu plano. Mas aí quando você junta os dois, vira esse apocalipse aí que você tá falando. Bicho, isso é literalmente uma questão de decisão de seguir o plano. E é muito difícil mesmo. Eu já falei isso no meu vídeo anterior. Uma coisa que eu faço com o pessoal dentro da minha mentoria, e aí fala, vai, você tá vendendo sua mentoria? Vai. Então, vai lá no link da minha bio, inclusive, se inscreve na lista de espera, que vai abrir vaga, vai ter presencial, inclusive, para os primeiros inscritos. E quem ficar de fora, vai ficar de fora, porque sempre é assim. São poucas vagas, sempre que abre, encerra, passa 2 dias, o povo, meu Deus, enfim. Então vai lá na bio, tá? Já aproveitando, já puxando o ganho. Mas uma coisa que eu gosto muito de ensinar é justamente como que um trader profissional deve enxergar o mercado. E eu gosto de mostrar isso numericamente. Costumo dizer, cara, uma das melhores aulas que eu tenho de verdade, modéstia à parte, é gerenciamento de risco. Mas é a técnica. A técnica é excelente, é top, é pica. Sem falsas modéstias aqui. Mas a de gerenciamento, cara, o cara abre a mente dele, entendeu? Ele abre a mente dele. E aí, tendo uma noção de um gerenciamento profissional com uma técnica profissional, elas se aliam. Elas não estão uma contra a outra. A técnica não pode te induzir a operar igual um maluco. Esse ajuste, cara, de entender como é que um profissional, com um cara que você pode confiar que faz dinheiro, etc, enfim, como é que ele pensa, como é que ele gerencia a grana dele, entendeu? Acho que isso é o que eu buscaria se eu tivesse dificuldade hoje, assim. Na minha época, eu não consegui buscar isso. Primeiro que a gente tinha pouquinha gente falando de trading, enfim, tinha 3, 4 pessoas, basicamente, que mais apareciam. E segundo, que eu também não ia ouvir ninguém, né? Eu simplesmente era o cara mais teimoso que existia, tanto que eu consegui, na primeira vez que eu quebrei, eu consegui quebrar em 42 minutos, né? 120 e poucos mil reais eu perdi, que era tudo que eu tinha, que eu fui pro zero absoluto. Eu gostaria, sim, de ter essa possibilidade lá no início. Talvez eu não ouviria, mas depois que acontecesse a merda, eu não levaria tanto tempo pra conseguir me reerguer igual eu levei. Então, fica essa dica aí pra tu, mano. E o Marcelo Alves aqui, né? Boa noite, Vasco. Me já ajuda aí. Como eu faço pra ter mais confiança de operar contra as médias? Cara, é assim. Primeiro você tem que decidir que você quer operar contra as médias. Se você quer operar a favor das médias, tem problema? Não. Mas tem os bônus e o ônus de operar contra as médias, né? O bônus acho que todo mundo sabe aí. Sempre se fala na internet, aqui no YouTube mesmo, que tem que operar a favor das médias. E a bem da verdade, não é a favor das médias, é a favor da tendência. Se operar a favor de tendências, normalmente costuma ser mais fluido o trade, tá? Agora, qual tendência? Primária, secundária, terciária? Você fala, mas se eu for operar a favor da tendência, é só operar a favor das médias, mas de qual tempo gráfico? Não é assim, né? Essa questão de se operar contra as médias, a maioria das pessoas tem medo de operar contra a média do 2, do 5, até dos 15 eventualmente, mas principalmente dos 2 e dos 5. E, mano, isso vai mudar o quê? De verdade, 2 e 5 não pode ser contra as médias? Pode. Eu, por exemplo, opero. Agora, a favor de movimentos do 60, do diário, do semanal. Vasco, mas como é que faz esse filtro? Como é que... isso aí é tema pra gente falar... eu demoro 100 horas pra falar na mentoria, pra você ter uma ideia. Uma coisa aí importante pra você entender é que a média, ela não tem a finalidade de rastrear a tendência. Isso é uma classificação doutrinária que tá no livro, mas assim, mano, se tu precisar da média pra
enxergar uma tendência, você tá fudido. Tu não consegue enxergar topos e tu não consegue enxergar a estrutura básica de mercado. A média dentro do meu operacional, ela responde uma simples pergunta. Assim como o FIBO responde a uma simples pergunta e todas as demais médias também respondem a uma simples pergunta. A gente tá cheio de pernilongo aqui, que doideira. Assim como todas as demais médias respondem a simples perguntas. Pegar um FIBO, pegar uma média, pegar a Elliott, pegar suporte e resistência, etc. A gente faz as perguntas corretas e aprende a fazer a análise deles tudo junto. E, cara, baseado nisso, você vai ter 3 resultados: compra, vende ou fique quieto, ou não faça nada. Veja como a média por si só, ela não resolve o seu problema, tá? Então, se você entende que média, ela é somente um dos elementos e o que você vai operar, como você vai operar, depende de vários outros elementos, você deixa de ficar dependente da média desse jeito. Mas é entender isso, né? Entender tecnicamente também como executar isso e depois entender como você vai fazer, né, efetivamente, aí é um ponto curioso, né, pra ficar livre desse medo. E aí é só praticando, tem que clicar, sabe aquela coisa de clicar? Vai ter que clicar contra, tá? E ver que as coisas começam a funcionar. Pô, vim aqui pra dentro porque tá louco, filho. Pestante pernilongo que tem ali. Tá, coisa de maluco aquilo lá. Pra última pergunta aqui pra gente poder encerrar esse vídeo aqui. O Cristo.Nunes perguntou o seguinte: colocou o pá de cal no lixo dos derivativos futuros brasileiros? Cara, eu adoro os futuros brasileiros, cara. Adoro. Eu acho que eles são muito bons pra se operar, inclusive. Né? Eu só acho que o trader ele precisa abrir o leque. Ele pode gostar mais do internacional, ele pode preferir fazer trade em petróleo, eurodólar, em moedas muito mais fortes, em ativos muito mais fortes, né, do que o que nós temos no Brasil, e eu não vejo problema nenhum nisso. O que não dá pra gente fazer é generalizar, tá? E falar assim, não, porque a Bolsa do Brasil é uma bosta. Cara, eu não acho, velho. Não acho. Pra operar futuros, mini dólar, mini índice, eu acho bom, tá? Então, cara, vou continuar operando do mesmo jeito. Vou continuar operando e vou incentivar, inclusive, os meus mentorados, os meus traders a fazerem isso, beleza? Justamente para que eles não caiam nessas armadilhas de, vou operar só lá fora, aí de repente lá fora fica uma semana de lado, e aí ele simplesmente não rastreia a oportunidade do mercado brasileiro, que às vezes tá direcional, que é comum acontecer, né? De um mercado tá de uma forma e depois tá de outra forma em outro lugar. Né? Aqui no Brasil tá de uma forma e lá fora tá funcionando igual caranguejo, né? E aí o cara perde o trade num mini dólar, no mini índice, por exemplo. O cara é um especulador, day trade, ele perde esse trade, ele perde a oportunidade porque ele tem um preconceito com o Brasil. Não é isso, cara, só expande o leque, só aumenta o leque, beleza? É tão simples quanto isso.